Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Muito bem-vindo ao Pode Solucionar. Esse é o podcast dos solucionadores. Então, esse é o nosso quinto episódio. Hoje nós vamos falar sobre liderança, um assunto que eu amo. Nós vamos sair daqui com soluções ou solucionando questões sobre liderança. Eu tenho um convidado maravilhoso aqui para te apresentar. Mas antes, eu quero já agradecer os nossos patrocinadores. Nós temos a Web TV Magnífica, né? Então todo esse espaço, todo esse conforto que nós temos aqui, todo esse equipamento maravilhoso para fazer esse podcast para você, né? A gente conta aí com todo o apoio, toda a parceria da Web TV Magnífica, a Écio e toda a equipe maravilhosa. Então muito obrigado a Écio. Israel, o rapaz de pouco sorriso também, né? Ele vai melhorar, ele vai dar mais sorrisos por aí, ok? Também quero agradecer a RL Cakes, que sempre está nos patrocinando aqui com delícias maravilhosas. Então, olha só o que nós temos aqui hoje. Nós estamos em junho, uma época junina, e olha só, nada melhor do que um bolo de milho na palha ainda, né? Alguém estava me dizendo aqui que eu não entendo muito de milho, porque eu disse que era uma palma e é uma mão de milho, né? Então, uma mão de milho vem 50 milhos. É isso mesmo, produção? É isso, né? Ok. Se não tiver errado, corta. Brincadeira. Tá tudo bem. Mas, então, quero agradecer a RL Cakes, sempre nessa parceria, fornecendo coisas maravilhosas para nós aqui. E agora eu quero apresentar o nosso convidado de hoje, tá? Ele é excepcional, ele é pai, esposo, é pastor, é líder e também é mentor, né? Inclusive também é um dos meus mentores. Quero apresentar para você Flávio Cunha. Que maravilha, prazer estar aqui com vocês. É sempre bom estar com pessoas, né, tão inteligentes, né, abençoadas como vocês são. Obrigado. Podcast tão impressionante, né? Tenho acompanhado aí os últimos episódios e tem sido bênção demais, né? Parabéns pela iniciativa. Eu espero que nessa manhã, tarde, noite, madrugada, né, a depender de que horas a pessoa vai assistir, a gente possa contribuir com eles de alguma forma, em nome de Jesus. E essa aqui é a ideia, olha que sensacional, né? Contribuir, né? E falando de contribuição, né, esse nosso assunto de hoje, liderança, é um assunto muito polêmico, é um assunto muito importante, muito falado, mas muito polêmico, né? Tem alguns que levantam a bandeira que diz que liderar é para poucos, que alguns já nascem líderes. Tem outros que levantam a bandeira de que você, né, desenvolve a liderança. E o que é liderança, né, para você, na sua visão? O que é liderança? Tiago, eu acredito que liderança é algo inerente a todo ser humano, né? Todo homem, né? E eu sou cristão, né? E eu penso, Gênesis capítulo 1, verso 26, né? Eu costumo brincar e dizer que quando Deus criou Adão e Eva, o homem e a mulher, né? Ele fez ali, naquele capítulo, naquele versículo, o primeiro imposição de mãos, né? Ele abençoou eles e ele declarou que eles deveriam ter domínio, né? Domínio é governo, né? Eles deveriam ter liderança. As pessoas trocam muito porque elas acham que domínio, né, é subjugar as pessoas, né? E a liderança é domínio, mas não é subjugar as pessoas. A liderança é influência, né? Ela parte do princípio de que você consegue influenciar outra pessoa ou outras pessoas para fazer algo que precisa ser feito, né, que produza um bem comum. Então a liderança é isso, é influenciar pessoas, né? É influenciar pessoas para a ação, para uma ação, para um propósito específico. Nossa, excelente isso, porque eu acredito nisso também. E quando eu olho a lista, né, você citou Gênesis 1, 26, e quando a gente vai para o 27, tem aquela lista, né? E deu ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as árvores dos céus, tem toda aquela lista. E é interessante que não tem outro ser humano. Sim. Não está falando para você, subjugue isso. Outro ser humano, né? Mas é uma coisa que muitas das vezes a gente acaba encontrando isso acontecendo. Pessoas que acabam talvez confundindo isso, um entendimento equivocado. Qual que é a sua visão sobre isso? A gente costuma dizer que tem o líder, né? Sim. E o chefe, né? A gente aprendeu isso, né? Existe o líder e o chefe. O chefe é aquele que acha que é líder, só que na realidade ele não lidera, ele está só mandando nos outros ali, né? Tá. Ele tem pouco cuidado. A liderança, ela foca no ser humano, ela foca na ação para um propósito específico, bom, né? Ela não está pensando em si própria, ela não é construída para você, ela é construída para os outros. E quando você lidera para os outros. Quando a gente pensa sobre liderança, o primeiro nível de liderança é aquela liderança sobre você mesmo, né? É aquela coisa que você entende
né, que você precisa ser liderado a partir de você mesmo. É por isso que você levanta todos os dias, escova seus dentes, né, você pega, né, o ônibus, o seu carro, enfim, se desloca para uma faculdade, para um trabalho. Você não quer, mas você diz, você tem que ir. Isso é um tipo de liderança. E, de certo modo, é quando você tem consciência do que você foi criado para fazer, do plano que você, né, tem de desenvolver nessa terra, e você começa a gerir a si mesmo, influenciar a si mesmo rumo àquela direção. Então, toda a ação de liderança tende a beneficiar alguém, né? Nós não lideramos para nós mesmos. Mesmo quando eu lidero a mim mesmo, o benefício vai para os meus filhos, né? Para o meu chefe, né? Para minha esposa, para as pessoas ao meu redor. Então, liderança foca nas pessoas. Nossa, isso é sensacional. Porque aí eu tenho um parâmetro para saber se eu estou sendo um chefe naquilo que eu estou fazendo. Sim. Ou se eu estou sendo um líder. Porque se o que eu faço não beneficia, não promove, não de alguma forma não ajuda outras pessoas, ou é só para o meu benefício, então é uma chefia. Isso. É isso mesmo? Isso. Acaba que você, quando é um chefe, né, você vai proteger mais o seu trabalho, né? Proteger aquela função específica, aquele processo específico, né? Em detrimento das pessoas. É claro que um líder também, né, deve ser um chefe, um líder também deve ser um gerente, gerenciar as coisas. Ele não quer dizer que ele vai ser bonzinho para todo mundo, mas sabe, o produto principal do líder é as pessoas, né? A jornada é importante, né? As pessoas são importantes. Você não deve chegar lá no topo e chegar no final da sua vida e dizer, uau, cheguei no topo. E olhar para trás e ninguém que começou com você, aquelas pessoas não estão mais com você, ficaram para trás, né? Foram abandonadas, se sentiram feridas, né, saíram do barco porque não foram cuidados ou não tiveram o devido reconhecimento. Então a liderança, ela não prioriza só o fim em si, ela prioriza principalmente o processo, porque um líder, né, e todos nós somos, como eu falei, somos líderes, eles constroem pessoas durante o processo, né? E é isso que está o prazer da vida, né? Um pai, uma mãe é um tipo de liderança sobre os seus filhos, né? E se você prestar atenção, o prazer deles não está somente no que o filho ou a filha vai se tornar lá na frente, mas no que, né, no processo, né? Eles cuidam, eles, né, alimentam, eles, né, a convivência, isso, né, esse dia a dia, né? Então eles têm esse prazer. Então não olha para... Já prestar atenção que tem alguns pais que não, eu quero que você seja um médico. Então começa a olhar para o futuro e esquece a vontade do filho, o que ele quer, os desejos dele, e acaba perdendo seu filho no processo porque olhou só para o fim em si. Então a gente tem que, na liderança, né, focar em pessoas, né, construir pessoas antes de querer construir só resultados. Uau! Eu estou aqui como um aprendiz também, né? Eu amo esse lugar de aprendizado. E assim, nesse pouco tempo aqui, eu já recebi aqui uma explosão aqui de uma série de coisas. E eu quero pegar uma coisa legal aqui. Autoliderança, né? Então, você afirmou que todo mundo nasceu para liderar, né? Mas e quando a gente, por exemplo, tem aquela sensação que, liderança não é para mim, eu não nasci para isso. Como é que fica essa questão da autoliderança? A gente fez um evento, a gente já fez algumas vezes esse evento que chama-se Relevantes, né? Formação de líderes. Legal. É um evento para expandir, né, a consciência sobre as lideranças, né? Sobre também a gestão do eu, né? Que é um tipo de consciência, né? Trazer a consciência que você é um líder, você tem responsabilidades, né? Você tem algo para gerir, você tem coisas para influenciar e não importa, né? Como a gente falou aqui, você pode ser de repente uma dona de casa ou mesmo um CEO de uma grande empresa. Todas essas duas pessoas, elas têm liderança nelas, né? Elas têm quem influenciar, elas têm um alvo, né? Um caminho para percorrer e também algo para atingir. Então essa gestão do eu, essa consciência, né? Eu acho interessante o que a Bíblia diz quando vai falar sobre a Santa Ceia do Senhor, né? Eu sou cristão, gosto de citar algumas passagens. Claro. E Paulo falando, ele fala que algumas pessoas estavam tomando a ceia sem discernir o corpo, né? E ele começa a fazer um comentário, tecendo um comentário sobre a importância de você tomar autorresponsabilidade. E ele fala assim, porque se nós não nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo mundo, né? Junto com o mundo. Então, existe sim vamos dizer assim, uma necessidade, né, de autoconhecimento, de entender quem você é, suas falhas, seus defeitos, o propósito que Deus tem para a sua vida, né, os alvos
para depois, a partir daí, você poder aplicar, né, liderança a você mesmo, né? Você precisa ter essa consciência. Então, a responsabilidade é julgue-se a si mesmo, né? Ou lidere sobre você mesmo. Crie influência sobre você mesmo. Se você prestar atenção às pessoas que entram em depressão, que se largam numa cama, que se entregam às drogas, é pessoas que deixaram de influenciar a si mesmo. Né? Elas perderam o prazer pela vida, elas se largaram, né? A expressão é se largaram, né? Elas deixaram de exercer esse primeiro nível de liderança, que é governar sobre si mesmo. E daí parte todas as coisas, né? Não tem como você fazer nada para as outras pessoas em lugar nenhum se você não tem essa capacidade de cuidar de si mesmo. Uau, mais uma vez. Sabe por quê? Olha só, você disse o seguinte, ó. Normalmente as pessoas que se entregam a algumas situações são pessoas que elas deixaram de se influenciar. Sim. E se elas deixaram de se influenciar, tem alguém influenciando. Sim, sim. Alguém ou algo influenciando. Então, quando permite que essa influência ela aconteça, talvez eu perca o controle, eu já não esteja mais gerindo como deveria, e aí é que eu encontro problemas. Uhum. E é legal, né? Porque... Vamos falar de propósito? Vamos falar de propósito, né? Se eu não sei o caminho, né, aquilo que eu fui criado para ser, para onde eu estou indo, então eu vou ter dificuldade agora de me autoliderar ou saber a influência que eu preciso me expor. Uhum. Talvez eu mesmo não saiba. Vou dar um exemplo. Eu parei de tomar refrigerante. E assim, refrigerante para mim é uma das bebidas que é sensacional, principalmente aquele refrigerante, né? Ok. E assim, eu vou em vários lugares e onde esse refrigerante ele é colocado à mesa. E aí, às vezes, eu tenho que comer a comida sem tomar nada, sem beber nada. E aquele refrigerante suando ali na minha frente. E aí eu tenho que dizer para mim a todo instante: não, olha, eu não vou beber. Mas não é só pelo fato de não beber, é porque eu sei que se eu consumir lá na frente, para onde eu quero ir, para onde eu quero chegar, isso vai me causar dano. Sim. Então, pegando isso que você falou, a gente pode atrelar liderança a propósito, liderança a conhecer a mim mesmo, mas saber também para onde eu estou indo? Com certeza, Thiago. Todo homem nasceu para realizar algo na vida, né? Nós nascemos para um destino, né? E as pessoas, elas se corrompem, elas, né, entram nas drogas, né? Elas se exacerbam, né, em coisas tipo como comer, beber, né, se prostituir, porque elas não descobriram algo mais importante para fazer, né? E isso causa nelas um vazio e uma falta de propósito enorme. Então, é difícil achar o propósito? Eu posso dizer que sim, desde que você seja jovem, né? Depende, né? Existe uma idade que você vai realmente se descobrindo, né? A gente até fala sobre, não concorda, eu pessoalmente discordo que você tenha com 17 anos ter que escolher a faculdade que vai definir o emprego, que vai te nortear para o resto da vida, porque você não tem a capacidade de discernir. Eu acho que isso se constrói. Eu não sei qual o modelo seria que deveria ser adotado na educação, enfim, não quero entrar nesse mérito, nem tenho pensado profundamente sobre isso, mas o que eu estou dizendo é que, tipo, existe um tempo que você vai caminhar com gente, né? E no meio dessa experiência, dessas histórias, você vai começar a destravar, né, o seu senso de propósito, descobrir para que eu nasci, né? E à medida que você sabe, propósito é paixão, né? Se você ama uma coisa, por exemplo, rapaz, eu nasci para pregar, eu nasci para ministrar. Ah, mas é porque você quer estar num palco? Não, porque eu amo aquilo. Eu tenho paixão. Uma vez eu estava falando com uma pessoa, ela dizendo para mim: rapaz, eu detesto ter que subir lá na frente, para mim é muito difícil. Eu digo: rapaz, assim, eu sonho com aquele momento de estar lá, né? Já teve momentos que, claro que estava num momento de pressão, dificuldade, você diz: eita, hoje eu não queria subir, não estou tão bem, né? Mas assim, mas de um modo geral, meus olhos brilham com aquilo. Uau. E não é por dizer assim, quer aparecer, não, porque eu sinto, né, que é aquilo, né? Eu lembro que eu caminhava, quando eu fazia o Rema, uma escola teológica que eu fiz, né, do Verbo da Vida, e eu lembro que eu caminhava muito a pé, né? A maioria do tempo eu não tinha dinheiro para me deslocar de carro. Rapaz, e teve vezes que eu chegava em casa, eu chegava no Rema e eu não lembrava pelo caminho que eu tinha ido. Uau. Porque eu preguei
para multidões enquanto estava indo, né? Literalmente, eu me assustava. Meu Deus, como é que eu cheguei aqui? Eu não lembro de ter passado tal lugar. Porque eu estava pregando, eu estava ministrando e eu pregava uma mensagem inteira, né? E eu tinha que finalizar a mensagem antes de entrar na sala de aula, né? Para poder aprender. Muito bom. Então, eu acredito que a gente vai se descobrindo nosso propósito. Deus criou todo homem com um propósito e junto com o propósito vem as ferramentas, né? Vem as ferramentas. É claro que você vai ter dificuldades para desenvolver, mas é importantíssimo, sabe? Você não tem como exercer liderança, né? Como falou, liderança é você mobilizar outras pessoas, ou mesmo, né, a você mesmo, né, para fazer uma jornada de direção rumo à efetivação de uma coisa específica, né, que seja o seu propósito, né, se você não descobrir, né, para que você foi criado. Então, para quê? Para que eu vou acordar segunda de manhã se eu não tenho um propósito na vida, né? Uau. E talvez seja o drama das pessoas que se entregam a todo tipo de coisa, né? A todo tipo de, sei lá, prostituição, drogas, né, etc, né? Elas subsistem, né, ao invés de existirem para o propósito ao qual elas foram criadas mesmo. E muitas vezes desistem de si mesmas, né? Sim, sim. E olha só que legal, isso que você falou, né, do caminho, de quando você estava indo para o Rema, né, e pregava para multidões e não via o caminho, né? Alguns especialistas eles chamam isso de momento de flow, né? É quando a gente entra num estado onde a gente faz aquilo que a gente se conecta, que a gente ama, né? Aquilo que faz sentido pra gente, e a gente não vê o tempo passar, né? A gente não vê o caminho muitas das vezes. Já aconteceu comigo de pegar o carro muitas das vezes e ir para algum lugar que eu tinha que chegar. Quando eu chegar, eu falo assim, cara, cheguei, mas no caminho eu estava ali meditando, pensando, orando, fazendo alguma coisa que fazia muito sentido para mim, conectado comigo mesmo ali, né? Então, eu tenho a minha atenção, claro, no trânsito, mas é um estado de flow tão grande que aquilo me conduz e quando eu chego é leve, é tranquilo. Então é legal isso que você está falando, porque propósito está muito ligado com isso, né? Propósito está ligado àquilo que eu realmente fui criado para ser, para fazer. E quando eu descubro isso, eu começo agora a me conectar com as pessoas certas, com os ambientes certos. E eu acho que isso vai me apoiar a desenvolver essa liderança, né? Sim. Cara, agora me fala, quando é que você teve esse insight, né, na sua vida mesmo, para essa questão de liderança, para essa questão de propósito? Como é que tudo isso começou? Você já, desde pequenininho, já se via assim? O seu ambiente te favorecia para isso? Como é que era tudo isso? Então, Tiago, falar sobre liderança, o pessoal geralmente acha assim, não existe essa coisa de dizer todo mundo é líder, né? Ou Sim. Todo mundo não tem um certo nível de liderança, porque a gente sabe que tem pessoas que, né, se levantam e todos se mobilizam atrás dele naturalmente, né, tal. É claro que existem essas pessoas. Sim. Mas eu vou dizer que eu era improvável no sentido de liderança, porque ninguém queria me seguir quando era na infância, né? Tipo, eu era o último, né? Tipo, sempre eu ficava... Tipo, vai jogar futebol, né? E tinha aquela coisa de sortear, né? Através de chutar a bola, né? Tipo, tinha duas pessoas que vai escolher o time, né? Bota o restante lá numa fileira, diz assim, eu vou escolher meus jogadores. Então chuta a bola, quem acertou pega, né? É mesmo? Essa época eu não peguei, isso, não. Tipo, ficava uma filinha assim. Aí, geralmente o pessoal se esforçava muito para não chutar em mim, né? E quando chutava, meu Deus, aí tipo... E a maioria das vezes eu sobrava, né? E essa coisa mesmo de, ter um grupo, né? Eu era o menos que falava. É claro que eu era muito... Tipo, eu me envolvia, mas assim, eu não era o líder, nunca fui o líder em nada, né? Durante a minha infância nesse sentido, né? Juventude, né? Adolescência, nunca fui líder em nada. Mas... Como eu acredito que existem lideranças, né, também que são construídas a partir do exemplo, né? Então, à medida que eu fui crescendo, né, e conheci o Evangelho, né, me converti, me tornei, né, um estudante da Bíblia, né, me tornei um ministro, ainda jovem, comecei a ministrar. Depois, quantos anos? Rapaz, a minha primeira mensagem, eu acredito que eu preguei com 17 anos, né? Mas desde meus 13 anos que eu tô lá no meio cristão, né? Nos 13 anos, né, que você se envolveu, essa questão do falar pouco, dessa questão da liderança, ainda era uma coisa que não fluía muito. Não fluía. Aí, à medida que eu fui me envolvendo, né, o meu comprometimento, o meu desejo, né, pela palavra, por estudar a Bíblia, né, me mobilizar para servir, me envolver com departamentos, evangelismo, etc. E tal. O exemplo, né, eu fui construindo uma liderança de exemplo, né? Então as pessoas não passam a seguir somente porque eu falava muito, porque eu era tipo aquela pessoa desinibida, mas aquela liderança de exemplo que existe, né? Então existe a liderança, vai ter um grupo que muitas vezes vai te seguir, né? Porque você está dando um exemplo, né? O caso de
daquele... Tem um filme, né, que o camarada começa a correr, né? Não sei se você... De Tom Hanks. Aí, de repente, ele começa a correr e todo mundo começa a correr atrás dele, né? Ele corre o mundo todo e tem uma multidão e, de repente, ele para e ele pensa assim... Não quero mais correr, não. E volta para casa e as pessoas ficam sem norte, né? Então, a liderança do exemplo, né? Ele não falou nada, ele só correu. Então, o mundo todo correu atrás dele. Então, existe essa liderança e foi o que aconteceu. Depois que eu entrei propriamente no ministério, me tornei um pastor, um ministro, né, um pastor, né, de tempo integral, né, viajei, né, fui morar em outra cidade, começar uma nova igreja. Então houve a necessidade de eu interagir mais com as pessoas, né, falar mais, né, mobilizar. E para resumir, né, eu lembro que eu recebi a indicação de um amigo meu, alguns anos atrás, de um livro, né, de John Maxwell, As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança. Esse livro assim, mudou a minha vida no sentido de liderança, me fez me apaixonar de vez. Então, desde lá para cá, já consumi muitos livros, né, de John Maxwell, outros ministros também, outros líderes, né, pessoas que falam sobre liderança, e desde então eu tenho me aprofundado nesse assunto, não só para palestrar, mas para benefício próprio, né, para poder ajudar outras pessoas também que estão no meu meio de convivência. Nossa, então deixa eu ver se eu entendi, né? Então, desde pequeno você não se via com essas características de um líder, né? Você não tinha esse destaque de liderança para si mesmo. Sim. E aí você, aos 13 anos, encontrou um ambiente que fazia sentido para você, você se inseriu e começou a ter pessoas que eram exemplos de liderança para você, era isso? Uhum. Sim, tinha pessoas que tipo, me chamaram no sentido para perto, né? A convivência, como a gente falou, o ambiente, né, vai te ajudando bastante, vai te moldando, né? E se você gosta daquele ambiente, possivelmente você vai ser influenciado e você vai se tornar parecido com eles, né? Como diz a frase, né? Somos frutos do meio, né? Então essas pessoas acabaram me influenciando mais a partir do meu comportamento, né? Do tanto que eu me mergulhei naquilo, eu comecei a me tornar uma liderança, né? Para outras pessoas, no sentido de influência. Se liderança é influência, né? Então, tipo, olha, Flávio faz isso, Flávio faz aquilo, Flávio estuda tantas horas, Flávio ora, tanto, né? Se envolve com tudo. Então, acaba que construiu uma liderança a partir mesmo do exemplo mesmo. Sim. Na sua casa, né? Você tinha alguém que era referência de exemplo, alguém que era um modelo, né? Vou te dar um exemplo. Nós tivemos a Alana aqui alguns episódios com a gente e ela falando que o pai dela ensinou, mostrou para ela como empreender, como fazer isso. Então, ela teve desde de pequena uma influência. Na sua família, na sua história, existiu isso também ou não? Rapaz, assim, meus pais eram muito tímidos, né? Assim, eles eram pessoas mais... se comunicavam na medida, né? Assim, normal, mas eram pessoas tímidas no sentido, assim, no meio social, né? Da parte de convivência social lá fora. Eles não eram aquela pessoa que cheguei chegando, né? Não existia isso. A pessoa que eu mais, assim, me espelhei foi o Norberto, né? Que é meu irmão, né? Eu creio que do meio, a gente somos em 6. E ele era uma inspiração, né? Ele sempre foi muito empreendedor, né? Proativo, né? Desde pequeno? Desde pequeno, né? Vendendo jornal, né? Comprando cuscuz, né? Tipo, ele fazia muita coisa nesse sentido, sempre foi. Então, ele era uma referência para mim, sim, assim, nesse sentido de ser desenrolado, desinibido, né? Mas eu acho interessante porque eu não sou, né? A cópia dele, no sentido assim, ele tem a personalidade, o jeito de falar, as pessoas até nos comparavam, né? Eu lembro que uma vez a pessoa conhecia Norberto muito próximo, né? E me conhecia de longe, através das redes sociais e tudo mais. E sabia que eu era irmão de Norberto e tal. E tinha um apreço por mim, não só pelo ser irmão, mas também pelo que eu fazia em outro lugar. Tá. E um dia eu encontrei essa pessoa em uma conferência que a gente estava participando. Aí ele conversou umas 3 vezes comigo, assim, a gente se encontrando várias vezes na conferência, eram vários dias. Ele falou, rapaz, você não tem nada a ver com seu irmão, né? Você é quieto, calado, né? E foi bem, tipo assim, murchou a minha bola, fiquei bem assim... Mas ao longo do tempo você vai descobrindo que, rapaz, você tem seu jeito de ser, né? Você tem que se respeitar, né? Tipo, a comparação nesse sentido faz muito mal, né? Mas, assim, como exemplo de pessoa proativa, eu aprendi muito com ele e tento imitar isso, né? Essa proatividade, essa firmeza, esse olhar austero, né? De olhar para frente e partir mesmo sem ter nada, né? Essa coisa é bem interessante nele, eu imitei bastante. Nossa, e assim, para mim que convivo um pouco contigo hoje... em relação à questão de liderança, para mim é como se você já tivesse nascido já sabendo, né, com todas essas características de liderança. Então, liderança é muito mais uma questão de
construção, né? Então, eu sei para onde eu estou indo, vamos ver se eu estou indo para o caminho certo, tá? Sim. Eu começo a descobrir para onde eu preciso ir, me conecto com o ambiente certo, com as pessoas certas, com os exemplos certos, as referências certas, e agora eu me dou àquela causa. Sim. É isso mesmo? Sim, assim, isso é um processo, né? Tá? Você está falando sobre o processo. Agora, claro que é possível que alguém queira entrar, a pessoa entre num processo errado, né? Aí a gente falou sobre liderança no sentido de cada ser humano, né? Tem uma liderança, uma autoliderança, né? Sim. Aí cada ser humano vai liderar, né? Tipo, talvez esteja uma pessoa nos ouvindo ou vendo agora e ela diz assim, eu não sou líder de nada, né? Mas ela é líder de si mesma, ela precisa ser, né? Deus deu a capacidade, né? dela gerir a própria vida, né? Liderar a própria vida, liderar ela para algum lugar, né? Se ela não fizer, é uma coisa dela, né? Ela vai sofrer as consequências. Talvez, né? Tenham pessoas aqui tipo assim, eu só sou uma mãe de família, um pai de família. Ele lidera seus filhos, né? E tipo assim, nós aprendemos, né? Os pais perdem os filhos quando eles se impõem, né? Quando eles lideram pela influência, os filhos amam, né? E eles podem levar os filhos a irem mais longe do que eles já foram. Então, liderança está em todo lugar. Agora, claro que existe, tipo, eu não posso pegar você que foi chamado para ser o que você é hoje e tentar te encaixar em outro lugar. Eu lembro de uma história interessante que John Maxwell fala, que existia uma empresa e tinha um cara que era um empilhador, né? Aquelas máquinas, né? Empilhadeiras, né? Sim. E ele era totalmente competente. O cara era muito bom no que fazia, desde dirigir, né, aquela maquinazinha, até passar pela questão do horário, cumpria todos os horários, né, preencher os relatórios, enfim. Ele era excelente em tudo. E ele era tão bom que o chefe dele se convenceu, rapaz, vou dizer uma coisa, você precisa liderar essa equipe. Então ele pegou aquele camarada e promoveu ele e botou para liderar a equipe. E foi o maior desastre, né, que poderia ter ocorrido, porque de repente né, a forma de tratar com as pessoas, né, a forma de preencher os relatórios lá da equipe toda, né, então ele saiu daquele lugar. Então ele foi criado para usar a empilhadeira, né, para ser competente na área dele e não para liderar aquela equipe. Então nós temos que entender a posição de cada um ao longo da vida, né, à medida que você cresce, você entende, você amadurece, você vai se encaixando, né, se encaixando. É como as peças de um relógio, né. Todas as peças são vitais, né? Agora muda uma peça daquela de lugar, né? E você vai ver que vai comprometer muita coisa ali, né? Pode até não funcionar mais, né? Pode até não funcionar. Você já viu exemplos de pessoas que deixaram de se autoliderar porque acreditavam que não podiam se liderar e quais possíveis consequências disso? Tiago, assim, pastoreando, você vê muita gente nesse nível, né? A gente vê muita gente sem consciência de que elas precisam, né, se autoliderar. Primeiro, chega na igreja e um dos sintomas é que elas delegam essa responsabilidade da vida delas, ou elas atribuem as coisas que acontecem na vida dela às intempéries do tempo, né, ao karma, né, à natureza, ao destino, né? Então são pessoas que não têm consciência de quem elas são, do que elas deveriam fazer, da habilidade que tem nelas, né? Da força de Deus dentro delas e da habilidade, né? Nossa. De que Gênesis capítulo 1, versículo 26 foi sim, sabe, a graça de Deus, o poder de Deus entrando dentro da humanidade para que cada homem se levante todos os dias, não importa o que está acontecendo lá fora, ele faça o seu destino acontecer, né? Uau. Eu lembro de uma história também que um dia um remador foi com o seu treinador, né, para uma competição. E eles estavam no hotel, a competição ia ser no dia seguinte, e naquele dia lá, já o dia todo, já era noite, 9 da noite, choveu muito, era muita chuva, né? Então ventos fortes, e ele chegou para o treinador e disse, treinador, tá chovendo muito, tá os ventos e tudo mais, eu acho muito difícil o que vai acontecer, a gente conseguir alguma coisa amanhã. Tá. E ele falou, olha, chovendo ou não, amanhã vai ter alguém dentro da água que vai remar até a linha da vitória. E eu espero que essa pessoa seja você. Uau. Então, às vezes a gente não tem consciência de que nós fomos criados para dar certo, para liderar e para dar certo. E atribuir, né, os seus fracassos, né, os seus insucessos, né, o porquê a coisa não acontece a outras pessoas, né, atribuir a falta de apoio, etc e tal, é sim uma falta de consciência, sabe, de quem você é, do que você foi criado, das ferramentas que Deus te deu para liderar você e liderar a sua história. Você contando aí, eu lembrei um pouco da minha história, porque por muito tempo eu acreditava
que eu não tinha nascido para liderar nada. Na verdade, eu acreditava que eu não era bom em nada. Era o que as pessoas me diziam, né? Então, que eu não ia dar certo, que eu não tinha que liderar nada. E depois que eu passei dessa fase, eu passei para a fase de colocar a culpa nas pessoas. Eu era vítima, e aí a culpa era minha mãe, meu pai, a minha família. Alguém me disse uma vez assim: cara, você nasceu na família errada. E eu passei anos da minha vida acreditando que eu tinha nascido na família errada, né? E quando eu olho para trás hoje, é como se eu tivesse abortado aquele tempo. Eu perdi aquele tempo. Graças a Deus que eu encontrei a verdade, né, em relação a isso. Então, eu tive um olhar melhor para Gênesis 1:26, graças a Deus por isso. Mas por muito tempo eu andei nessa questão do vitimismo. E assim, fazendo um parênteses aqui, né? É impressionante as pessoas que a gente conversa e a gente percebe no vitimismo, seja na igreja, seja no trabalho, seja nos relacionamentos. Existe sempre alguém que é culpado de algo, né? Menos eu. Menos a responsabilidade é minha de acordar pela manhã e ir fazer o que precisa ser feito, como você deu exemplo, né? De não ouvir, né? Ouvir a musiquinha do Fantástico no domingo à noite e dizer: ó céus, ó vida, mais uma semana. É uma decisão que a gente faz. E sabe o que eu acredito, que eu acho interessante? Eu nunca tive na escola uma aula de liderança. Eu nunca tive na escola, e eu não estou criticando a escola, não. Eu nunca tive uma aula na escola de como me autoliderar. Na verdade, na escola era assim, tinha a série, um exemplo, primeira série, né? Primeira série, então primeira série A, B, C e D. A A era os mais inteligentes. A B era aqueles que talvez podiam dar certo. A C já era os quase perdidos. E a D, então, acabou, não tinha. Então, eu sentia que até a própria escola me classificava como alguém em relação a isso, né? E assim, eu não sei se tu concorda com isso, mas eu queria te perguntar o seguinte: para quem se vê dessa maneira, para quem se sente dessa maneira, qual que seria um primeiro passo para descobrir essa questão da autoliderança, né? Como é que eu, em algum estágio da minha vida, eu posso facilitar esse caminho para que eu entenda que eu posso sim, que eu devo me autoliderar, ou a importância disso, né? Como que você enxerga isso, Flávio? Mas eu penso que a gente vai ter, né, na vida vários motivos, né, para não querer assumir, né, responsabilidade, né? E deitar na cama, cobrir a cabeça, né, e fingir que não tem nada acontecendo, fugir disso, né? Uau. Mas assim, a maioria de nós, né, principalmente no Brasil, né, mas assim, um país, né, subdesenvolvido, então hoje não, os nossos filhos estão vivendo coisas que a nossa geração, né, vou completar 44 agora, a nossa geração não viveu. Então meus filhos têm facilidades que talvez sejam também um problema para eles no futuro se eles não tiverem cuidado. Mas sabe quando você vinha lá de trás, você não tinha nada, né? Você não tinha, ou você se marginalizava, ou você ia buscar referências, né? E graças a Deus pelos meus pais que eles tinham dignidade, né? Podiam não ter dinheiro, mas tinham dignidade, não tinha conselho, ó, não roube, né? Não faça isso, aquilo outro. Sim. Enfim, a gente aprendeu isso. Aí depois disso você vai realmente entendendo, cara, o que é que eu vou fazer da vida? É muito importante você achar pessoas que sonharam antes de você, venceram antes de você, né? Que passaram, que vieram de onde você está, né? E estão em um lugar onde você deseja chegar. Então buscar referências mesmo, sabe? Pessoas que te estimulem, que te influenciem, sabe? Você precisa olhar para pessoas que justifiquem, né? Para você que vale a pena lutar, né? Então você tem que ter referências, você tem que procurar, não sei. Eu lembro que uma fase da minha vida eu estava bem desmotivado, né? E estava meio que perdendo o gás, o ânimo, né? E novamente eu estou falando como um cristão, né? E eu estava tão desmotivado que eu disse, rapaz, eu tenho que fazer alguma coisa por mim mesmo. Eu tenho que me ajudar. E eu fui naquela época, né? Eu sou jovem ainda, mas naquela época eu tinha locadora, né? De VHS, né? Sim. E tinha locadora na cidade evangélica, né? Sim. E eles foram lá
Eles foram. Eu fui lá e aluguei, né, alguns DVDs, né? Não era DVD, era VHS, né? Sim. Um de Billy Graham, um de Silas Malafaia, do tempo que ele usava bigodão, né? Que ele parecia tipo assim, aqueles pistoleiros. Não sei se vocês foram dessa fase. Eu peguei um pouco dessa fase. E peguei, eu acho que uma mensagem de Josué Erion. Rapaz, assim, eu peguei aquilo por quê? Eu digo, cara, eu quero pegar, tipo assim, me dá uma coisa aí que vá me avivar, vá me animar, vá, tipo, me mostrar, tipo, o meu destino, né? Me lembrar do que eu fui chamado a fazer. E eu era adolescente, eu ouvia aquelas coisas, né? E eu lembro que a primeira mensagem que eu vi foi de Billy Graham. Eu botei o vídeo, Billy Graham começou a pregar num estádio, né? Eu acho que foi em Wimbledon, enfim. Era um estádio grande na Europa. Tá. Ele pregou 30 minutos e eu fiquei pensando, mensagem tão simples, rapaz, eu queria uma coisa mais tal, para me animar e tal. Mas quando aquele homem fez o apelo, o centro do estádio estava vazio e todo o estádio, né, nas arquibancadas estavam cheios. Aquele homem fez o apelo, foi milhares de pessoas, descendo como formiga, né, para o centro do estádio, né, porque ele fez um apelo para que as pessoas sem propósito aceitassem Jesus, entregassem seu coração a Deus e pudessem, né, descobrir seu propósito, né, entrar na eternidade, enfim. Rapaz, é aquilo que eu comecei a chorar, porque eu estava vendo alguém funcionando, sabe? Sim. Dentro daquilo que eu desejo funcionar, que eu desejava funcionar. E depois de eu ouvir as 3 mensagens, eu fiquei tão animado com aquilo que eu voltei a orar mais, estudar mais, buscar mais, desejar mais. Então eu acredito que você tem que se conectar a coisas, né? Estar em ambientes, né? Ir para lugares que vai gerar influência em você, potencializar seu sonho e não desconstruí-lo. Então quanto mais longe desses ambientes, dessas pessoas, mais você vai perder o impacto daquele sonho em você, mais você vai achar que aquilo é uma fantasia, que foi uma coisa que você pensou, mas quanto mais perto de pessoas que já estão percorrendo o mesmo destino que você ainda vai percorrer, mais força você vai ter e desejo para cumprir o seu plano, o propósito que Deus tem para você. Nossa, eu concordo, eu peguei e concordo, porque é a questão da referência, é onde eu quero chegar, é onde eu quero ir, né? Então eu preciso ter, e isso é legal, né? Nós estamos no tempo da informação, né? Na época da internet das coisas e que o conhecimento ele é acessível, né? Você está falando de locadora, eu peguei um pouquinho, né? Da época que a gente tinha os videocassetes de 11 cabeças, sim, né? Eu peguei o finalzinho do disco de vinil, sim. Tinha aquela agulhinha, tinha que limpar a agulhinha. Chiadozinho, parecia que tinha mato queimando, né? Exatamente. Então, se a gente quisesse naquela época uma informação, se a gente quisesse naquela época saber de alguma coisa, era um desafio muito grande. Eu ainda peguei a época de biblioteca, que a gente tinha uma biblioteca na minha cidade, então se eu quisesse saber sobre um assunto, eu tinha que ir numa sessão, tinha milhares de livros, então eu tinha que agora escolher um livro para saber sobre um assunto. Hoje eu posso dar um Google aqui, hoje eu posso entrar na internet, posso assistir um podcast como esse, falando sobre liderança, sobre uma série de coisas, posso buscar referências. Mas eu preciso saber que se eu estou num ambiente desse, que eu não acredito que eu não posso liderar em uma série de coisas, eu preciso mudar. Eu preciso sair daquele lugar, sair desse ambiente, me expor a coisas diferentes. É isso mesmo? Isso mesmo. Você tem que procurar o seu caminho, né? Andar, né, no meio de pessoas que pensam como você. O jogador, né, tipo, tem um sonho de jogar. Ele vai, né, ver os jogos de futebol, o garoto, né, vai para peneiras, vai treinar, enfim. Eu acredito que pessoas que perderam o sonho, né, elas têm que começar a partir do momento que elas perceberem isso, elas têm que procurar, né, pessoas que estão sonhando, né, ir para ambientes que estão, por assim dizer, energizados, com pessoas animadas, né, pessoas sonhando, sabe? Depressão, eu acho interessante porque tem algumas pessoas que elas enaltecem muito a depressão, né? Elas, não que não sejam mal, né? Não que a gente está negando que as pessoas não sintam, não que sejam, algumas vezes assim, é problema de saúde, mas sabe, eu lembro de uma frase que R.R. Soares falou, T.L. Osborne falou, e ele disse assim, que se você estiver com depressão, levante-se da sua cama, né? Abra a sua porta e vá ajudar o mendigo que está do outro lado da rua. Uau. É impossível você permanecer com depressão se você gastar pelo menos umas 8 horas por dia, né? Enquanto você estiver com esse sintoma, ajudando gente. Vai lá, ajuda o mendigo, vai lá no orfanato, vai lá, sabe, em lugares que pessoas precisam mais do que você, e você vai ver que
o propósito vai alugar, né? Vai ocupar, né, o lugar da depressão, né? Vai haver uma alteração. Então acredito que, rapaz, se você, tipo, perdi o sonho, perdi o propósito, eu estou desanimado, sei o que lá, não consigo governar sobre mim mesmo, já não tenho mais força, o primeiro passo é você se levantar, né, e procurar ambientes que realmente reformem a tua vida, sabe, que molde você, que venha moldar você, né? O que é que eu tenho fome, o que é que eu tenho necessidade real, não é aquilo, tipo, não estou falando sobre as drogas, sobre sexo, sobre coisas assim, mas o que realmente eu queria eu não tenho, né? É o amor dos meus pais, da minha família, eu me sentir carente. Vai para lugares que pode dar isso para você, né? É melhor você entrar numa igreja onde as pessoas te abraçam, te dão um sorriso e digam seja bem-vindo, do que você estar em casa lamentando o passado, né? Sim. Se você ficar lamentando o passado, você vai se alimentar daquilo e vai definhar e morrer. Então eu acredito que a conexão com esses ambientes, com essas pessoas é muito importante, sim. Nossa, excepcional. E aí, só para a gente fechar esse assunto da autoliderança. A autoliderança seria o princípio de tudo ou tem alguma coisa que vem antes da autoliderança? Eu acho que a consciência de Deus, né, de onde você veio, né? Eu acho que essa pergunta, né, de onde nós viemos, né, quem eu sou, para onde estamos, essa coisa, né, a vida é mais do que 40, 50, 70, 80 anos, né? Nós temos valores muito altos, né, padrões de valores muito altos, né? Nós temos um senso, né, de justiça ou da falta dela muito alto, né, para ficar a cabeça só dentro de 80 anos, né? Eu acredito que isso mostra que somos eternos, né, que tem algo pós-vida. O ser humano foi criado para uma eternidade, né, e ele veio de Deus, né? Nós não temos como admitir que nós evoluímos de uma ameba, né, e conseguimos evoluir não só fisicamente, mas evoluímos também, né, o nosso senso, né, de justiça, a nossa consciência de valores, princípios. É impossível. Nós herdamos isso de alguém e foi do próprio Deus. Então entender que você tem uma força motriz, sabe? Algo que se responsabilizou por te colocar na terra, né? Por colocar esses dons, essas habilidades, como eu falei em Gênesis capítulo 21, 26, vai te dar força, né? Tipo, eu estou amparado por algo, né? A gente tem um exemplo de um guarda, né, que está lá no trânsito, né, e ele está controlando o trânsito e de repente vem vários carros, né? Pode vir qual velocidade for, né? Enfim, ele apita, levanta a mão e todos param, né? Mas ele está confortável em fazer isso, não porque ele tem a habilidade, né, a força cinética, sei lá o quê, não um poder especial que para os carros, mas porque tem alguém por trás, uma força superior, que é o Estado, o governo, né, que baliza ele, capacita ele a exercer aquela função e obter os resultados. Então, e a gente precisa reconhecer isso, né? Isso, precisa reconhecer. Quem está no carro precisa reconhecer esse... Exatamente. Isso, aquela... E também nós, né, que estamos vivendo, né, nós temos que entender, tem algo por trás de mim que me dá força, né, que me dá consciência, habilidade. Rapaz, eu vou, mas não vou em meu próprio nome, né, não vou na minha própria força, né? Alguém, né, já fez algo por mim, alguém já me capacitou, alguém já me condicionou. Esse sentimento de órfão, né, essa sensação deve ser arrancada de dentro de nós, né? Porque se nós tivermos essa sensação, mas eu tive pai, mas ele não foi presente, eu tive uma história que não foi tão feliz, né? Essas pessoas, elas são as que mais sofrem, né? E elas são as que perdem a vida, né? Com depressão, problema, enfim. Mas elas têm que entender, rapaz, antes de eu ter esse pai natural, tem um Deus que me criou, né? E ele me criou para dar certo. Isso está no meu DNA, na minha mente, na minha alma, no meu próprio espírito, né? Eu sou um ser eterno, né? A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, ele soprou, né, dentro do barro. Então, o que tinha dentro de Deus foi para dentro de você. Você é uma extensão do próprio Deus. E por você ser uma extensão do próprio Deus, você é um ser eterno, sabe? Você pode usufruir das propriedades que há no próprio Deus. Não só da sua eternidade, sabe? Mas da sua graça, do seu poder, da sua força, do seu vigor. Só é você se posicionar, né? Essa consciência faz toda a diferença, né? Nossa, sensacional. Então, primeiro, a consciência de Deus, e a consciência de Deus, ela constitui, só para ver se eu peguei aqui, eu estou aprendendo, vamos lá? Só para ver se eu peguei aqui. A consciência de Deus, ela constitui de onde eu vim, né, a quem eu pertenço, né, e para onde eu estou indo. Seria isso? Sim, sim. Tá. Aí vem a autoliderança. Agora que eu descobri, né, essa consciência de Deus, de onde eu vim, né, o que é que eu tenho, para onde eu estou indo, eu preciso agora, com todas essas informações, saber, né, como me autogerir, né, como gerir as minhas emoções, como gerir aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu como, aquilo que eu não como, aonde eu vou, aonde eu não vou, com quem eu vou, com quem... Eu me lembro, acho que é legal contar isso bem rapidinho,
2015, quando aquela barragem de Mariana ela caiu, né? Sim. A gente foi fazer uma missão para lá. Então, para mim foi a primeira missão assim oficial que eu fui fazer, né? Diferente para fora. Eu dirigi 15 horas até lá, né? E a gente foi levar alimento, água e uma série de questões. E quando a gente chegou lá, eu sofri um impacto tão grande, a gente saiu numa sexta e voltou num domingo. Eu mesmo sofri um impacto tão grande, por quê? Primeiro, quando eu cheguei lá, tinha mais de 100 jovens naquela época, acho que era da Lagoinha na época, já servindo lá, ajudando, apoiando isso. Foi a primeira vez que eu vi corrente humana de meninas fazendo corrente humana para levar galão de 20 litros de água. Uma cidade, uma galera mobilizada para ajudar. Mas o que mais me impactou foi as pessoas. Eu entrei na casa de um senhor que o barro, ele foi acima do chuveiro no banheiro. A gente entrou no banheiro e assim, você via a marca do barro acima do chuveiro. E sabe o que ele dizia? Graças a Deus que a gente está vivo, graças a Deus que tem pessoas aqui nos ajudando a sair dessa situação. E você via a galera lavando calçada, limpando isso. Isso acendeu para mim uma luz. Eu nunca tinha visto, eu nunca tinha pensado naquilo. Que eu acho que cabe muito no que você falou, né? Às vezes eu estou tão centrado em mim, no que aconteceu, no que se passou, e tem tanta gente passando por mais desafios do que eu. Sim. E quando eu paro para ajudar essas pessoas, para olhar para isso, eu começo a ver um universo que eu nunca tinha visto antes. Então eu achei isso sensacional. Então, fechando isso, a consciência de Deus, a autoliderança. Então, depois da consciência de Deus e a autoliderança, o que é que vem relacionado à liderança, né? Eu influenciar, né? Eu já entendi que agora eu influencio a mim mesmo. Sim. Então agora é a etapa de eu influenciar outras pessoas? Como é isso? É a etapa de você começar a correr sua carreira, né? Desenvolver o seu propósito, né? E naturalmente, né? As pessoas vão orbitar, né? Ao redor de pessoas que têm um propósito como ela, né? Uau. Então nós vamos meio que andar em grupos, né? Eu amo liderança, né? Você gosta de liderança e nós trocamos figurinha e é muito confortável, agradável estarmos juntos, né? Gastamos horas, né? É assim que acontece literalmente, né? Bate-papo, é muito bom. Sim. Então as pessoas orbitam em torno de pessoas que têm o mesmo planejamento, propósito que elas, né? Então, naturalmente, quando você se posiciona para viver o seu propósito, outras pessoas começam, né, a orbitar ao seu redor, porque você já está exercendo influência, né? Aí é a construção da liderança, né? Nós temos que ter uma visão clara de futuro para onde nós estamos indo, né? O que nós queremos fazer, né? Organizar o processo, cuidar de pessoas, cuidar de vidas, é uma construção, né? Para construir coisas. É claro que a vida é feita, é cíclica, né? E é feita de várias, né, etapas, né? Então a gente vive, mas a gente está construindo todo, né? E vai ter pessoas, né? Paulo, por exemplo, na Bíblia, né, tinha várias pessoas que orbitavam ao redor dele porque tinham a mesma chamada e o mesmo propósito. Você vê Timóteo, Tito, né? Sim. Eram filhos na fé dele. E depois Timóteo se tornou pastor, né, da maior igreja, né, daquele tempo, né? Lá em Éfeso, com mais de 25, segundo os historiadores, mais de 25 mil pessoas, né? Ele tinha membro. Imagina que líder extraordinário ele se tornou. Mas ele orbitou ao redor desse líder, né? Então, nós passamos a construir a nossa história enquanto construímos a história de outros, né? Então, a nossa vida não é só para, tipo, enquanto eu faço as coisas que Deus me criou para fazer, naturalmente eu influencio e abençoo as outras pessoas, eu faço com que elas também cumpram o seu propósito. Você vê Moisés e Josué, né? Enquanto Moisés conduzia o povo, né, pelo deserto, Josué era aquele escudeiro fiel, né? Ele orbitava, né, ao redor de Moisés. A Bíblia diz que quando Moisés saía da tenda que ele se encontrava com Deus, Josué permanecia na entrada. Ele não estava dentro da tenda, ele permanecia depois que Moisés ia embora na entrada. Ele tinha expectativa de viver, né, o que o seu líder, né, que exercia influência sobre ele, já estava vivendo. E chegou o dia que a unção, né, a autoridade de Moisés foi transferida para Josué. E Josué fez, vamos dizer assim, ele não foi mais importante do que Moisés, mas ele fez algo que Moisés não fez. Ele adentrou a terra prometida, né? Foi um líder preparado para adentrar a terra prometida, mas ele viveu também um propósito de liderar o povo assim como Moisés. Então é importante você entender isso.
eu passo a construir a minha história. Enquanto eu construo a minha história, naturalmente, inevitavelmente, eu vou influenciar pessoas, eu vou ensiná-las pelo exemplo, por palavra, né? E vou sugá-la com o vácuo que eu faço. Na medida que, quanto mais fiel eu for, quanto mais rápido eu for em cumprir o que Deus tem, existe um vácuo na minha velocidade, vai atrair pessoas, né? Para viver também o propósito delas. Uau! E isso tem um custo. Tem um preço alto, né? Comprometimento, fidelidade, né? Tem um preço que a gente paga todos os dias, né? Disciplina, né? Sim. É uma série de coisas. Eu li uma frase esses dias do Billy Graham que dizia assim: a salvação ela é de graça, mas o discipulado custa tudo. Nossa. E quando eu ouço você falando de liderar pelo exemplo, eu acredito que está muito ligado com isso, porque talvez seja fazer aquilo que é pesaroso, mas que precisa ser feito. Né? Quando você citou Moisés e Josué, né? Quando eu ouço isso, eu lembro de um processo de sucessão. Sim. Então, se eu não preparo alguém também, né? A gente entende a parte de Josué, mas a gente também entende a parte de Moisés, que estava ali permitindo Sim. que ele vivesse tudo isso, né? E quando a gente vê a história, é interessante porque vários episódios Josué estava lá, né? Na hora que foi espiar a terra e tal. Então a gente vê esse processo de sucessão ele acontecendo. E eu, né? Agora é um pensamento meu, quero te ouvir em relação a isso. Eu acredito que eu só consigo criar sucessores de sucesso se eu realmente sei quem eu sou e sei para onde eu estou indo. Porque se eu não sei quem eu sou, a minha identidade, né? A importância que eu tenho, né? O que eu fui criado para fazer e para onde eu estou indo, como é que eu vou carregar essas pessoas? Como é que essas pessoas vão orbitar ao meu redor? Talvez seja só uma moda. Sim. Né? Qual que é a sua visão em relação a isso? A gente precisa ter referências, né, claras, né? E eu lembro quando você fala sobre isso, eu lembro do Pastor Bud, né, que é o fundador do Ministério Verbo da Vida aqui no Brasil. Ele, quando chegou no Brasil, né, um americano, né, aquele jeitão assim, era lá para o meio dos Estados Unidos, ali, né, Tulsa, né, Oklahoma, um pessoal mais, né, um pouco rude, aquele caminhoneiro, direto, um jeitão, né? Muito direto, E ele chegou em Campina Grande, né? E vira, na década de 80, um americano em Campina Grande, morando em Campina Grande, é quase uma atração, né? Mas aquele jeitão dele e tudo mais, né? Essa foi boa. Mas eu acho interessante porque ele pegou uma pessoa que era o apóstolo Guto, hoje também, que é líder do Ministério Verbo da Vida, né? E são referências que eu dou aqui porque é a minha convivência, né? Com certeza. Que eu vivi. Enfim. E eu lembro que ele acompanhando a história de Guto, né? Sim. Ele fala que ele era tão tímido que a primeira vez que ele se encontrou com o pastor Bud e Jen... O Guto. Ele entrou mudo e saiu calado, né? E Jen ficou certa, ela tinha convicção de que ele realmente era mudo. Aí teve um dia que ela viu o Guto falando, ele disse, você fala, que susto, eu não sabia porque eu achava que você era mudo e tal, porque ele não tinha coragem nem de abrir a boca, né? Uau. E quando você vê o Guto, né, assim, de antigamente, né, e hoje o líder excepcional que ele é maravilhoso ver. Agora, o perfil do pastor Bud e Guto eram totalmente diferentes, né? Mas o que é interessante é que o pastor sempre tinha uma visão muito clara, né? Quando Guto repete o que o pastor falava lá atrás, ele diz, irmãos, nós estamos vivendo o que o pastor falou há muitos anos atrás, quando a gente não vivia, mas ele passava com tanta convicção e ele movia a vida dele toda em direção a isso, né, que era impossível não acreditar no que ele falava. Então, um líder, ele não pode ser incongruente, né? Ele tem que falar uma visão e, sabe, ele tem que estar com a vida tomada pelaquela visão. Né? Eu acho interessante, tipo, eu quero abrir uma empresa, eu quero fazer tal coisa, eu quero criar um protótipo de uma coisa para dar muito certo, enfim. E sabe, você tipo fica de braço cruzado em casa esperando que algum dia vai chegar um dinheiro, você sabe que não vai acontecer. Mas quando um camarada fala isso, né? E ele vendeu o carro, né? Ele mudou o filho da escola, tirou o filho da escola particular e botou na pública, né? E ele fez várias ações para enxugar seu orçamento, né? Abriu mão de uma viagem de férias, né? Enfim, sua esposa abriu mão de alguma coisa ou está trabalhando para gerar um novo recurso para ele empreender, né? Aquele recurso naquilo que ele acredita, rapaz, vai ter mais pessoas mobilizadas com você. Porque ele não só
inclina, né? Ele diz o caminho claro, né? Ele diz, a gente quer chegar naquele lugar e a gente vai por esse caminho, mas ele mobiliza toda a sua vida, né? Todas as suas ações transpiram, né? Essa visão, sabe? Esse desejo de chegar naquele destino. Então, facilmente as pessoas vão seguir você, né? Elas vão saber o que você quer, para onde você está indo, e elas desejam também isso, elas vão correr junto com você. Uau, então é uma questão mesmo de você viver aquilo que você acredita, né? Você não precisa agora forçar pessoas, né? Porque às vezes mais um parênteses, né? Sim. Às vezes eu entro em algumas empresas e qual sempre a reclamação? Eu não tenho as pessoas certas. Eu tenho sempre dificuldade de lidar com as pessoas. E quando a gente faz uma análise, né? Quando a gente utiliza algumas ferramentas, né? Nossa expertise, enfim, a gente acaba entendendo que tem pessoas sim lá que elas têm não só potencial, mas desejam, né, posições como essas, mas elas não sabem como fazer, né? E aí é interessante colocar esse ponto, porque dentro disso que você acabou de colocar, né? Então, pegando aqui o exemplo do Pastor Bud e do Guto, né? A gente olha para o Guto hoje, o Guto é uma referência extraordinária para nós. Esses dias eu vi uma foto no Instagram dele sentado observando o Rosilon, né, numa maca, né? Ele podia dar N desculpas para não estar lá naquele momento, sim, cara. Sim. N desculpas, mas a gente está falando do cara que é a maior referência ali junto, né, com alguém que está sendo discipulado, que está caminhando juntos. Então, eu acredito que, né, pegando tudo que você tem transmitido aqui, tudo que eu tenho aprendido, eu acredito que liderança é muito mais uma questão de vivência, né? Você saber quem você é, né? Saber as ferramentas que você tem, mas você se doar, né? Viver para outras pessoas, né? Sim. Agora, uma pergunta. Você já teve experiência com pessoas, né? Vamos lá, pelo que você tem nos contado aí, eu gosto de fazer cálculo, viu? Então, aos 13 anos se inseriu num novo ambiente, aos 17 passou a ministrar, tá fazendo 40 e tantos hoje e tal. Eu imagino que é mais de 20 anos nessa caminhada de treinar, de desenvolver, de liderar pessoas, é isso mesmo? Estou completando de tempo integral, né? Isso. 20 anos. 20, completar 20 anos. 20 anos. Consegue dar exemplos para nós de, assim, né, de situações que deram muito certo, treinando e desenvolvendo pessoas, mas situações também que não deram certo? Rapaz, a gente abriu, né, 2 igrejas, né, assim, nesse período aí de 20 anos. Começamos também, abrimos um Rema, né, que é o Centro de Treinamento Bíblico Rema, né, na região serrana do Rio de Janeiro. E passamos por algumas igrejas que ajudamos e deixamos também um grupo de crescimento em outra cidade. Então a gente teve uma atuação no estado do Rio em quatro cidades específicas. E eu sempre acreditei que tipo liderança tem que ter, tem que qualificar pessoas, né? E tem que preparar pessoas até para te substituir, né? Sim. A gente tinha a visão assim, vai abrir aqui, né? E vamos abrir em outro lugar. Então temos que preparar uma pessoa aqui. E eu lembro que tinha um pastor que na época não era pastor, era uma pessoa que veio, né, para o nosso convívio na igreja que a gente estava começando em uma cidade, e ele já tinha tido uma experiência muito ruim em outro momento com outro ministério, e ele criou trauma. Ele disse, na infância eu tinha um desejo muito grande de ser um pastor, né? Tinha 13 anos, ele disse que trabalhava muito, né? Chegou ao ponto de exigirem que ele não estudasse mais, ele parou de estudar para poder servir, né? Enfim, ele passou por uma experiência ruim naquele momento, né? Uhum. Em outra situação lá, ele tinha que encher uma piscina, né? Tipo aquelas infláveis para fazer um batismo, né? E ele disse que, rapaz, eu fui encher a piscina lá, só que não tinha instrumento para encher a piscina, eu passei a tarde toda soprando a piscina. Ele disse, depois eu não aguentei, eu fiquei com dor de dente. E ele conta as histórias bem engraçadas assim. Que eu ri muito, eu digo, rapaz, assim, eu entendo teu trauma, realmente aí vai ser difícil, aí vai ter que ter cura interior, né? Brincando com ele, né? Porque aí a restauração do negócio foi sério. E ele ficou frustrado com o ministério, né? Ele abandonou esse sonho.
pelas referências ruins que ele teve no passado. Quando estava com a gente, sempre que eu falava, o Senhor colocou no meu coração a inclinação para treiná-lo e colocou, ó, levante ele como um pastor, né? Ele era bem jovem, né, na época, imaturo e tal, também eu estava começando, era jovem também, mas e treinando aos poucos, e um dia ele poderia ser a pessoa que faria a sucessão naquela igreja. Eu lembro que a primeira vez que eu falei isso com ele, ele, rapaz, olha só, eu já tive essa experiência, você não conta comigo, não sou eu, tal. Aí eu fui a segunda vez, fui a terceira vez, até que eu cheguei a conversar uma quarta vez, né? Sempre procurando ter abordagens diferentes, sabe? Até que um dia eu me cansei, eu fiquei meio frustrado, né? E eu disse, rapaz, eu não vou falar mais com o fulano não, que ele não tem mais jeito, assim, ele não quer, não vou forçar a barra. E comecei a olhar para outro lugar, né? Procurar outras pessoas que poderiam ser essa pessoa que faria a sucessão lá. E um dia eu lembro que o Senhor falou comigo, ele disse assim, fulano de tal... Ele é sim chamado, ele é um líder sim, mas o Senhor falou assim, só que tem líderes que tá queimando e tem líderes que é como gasolina, só que apagada, sem o fósforo, né? Tipo, o Senhor falou para mim assim, você deve pôr fogo nele. Quando ele voltar a queimar, quando você colocar fogo nele, ele vai voltar a queimar. Então, o Senhor falou com você que tem líderes que estão queimando, já estão em atuação, estão vivendo aquilo, né? E outros que simplesmente queimavam, se tem uma chamazinha lá no início que ia aumentar, alguém foi lá e por algum motivo, a vida, enfim, apagou ele, né? Tem um potencial, né? Mas não é efetivo, né? Então era como uma gasolina, o Senhor falou comigo, mas é apagada, está apagada, ela não está inflamada, né? Não tem fogo nela. Então coloque fogo. Então eu pensei, vou procurar uma quinta abordagem, né? E a quinta abordagem foi tipo, eu vou dar oportunidades para ele, né? Então ele começou a dirigir, liderar, né, coisas, né? Eu pedia, né, faz isso, faz aquilo outro. Aí um dia eu botei, dá uma mensagem aí. E quando ele ministrou a primeira vez, a segunda, e quando ele chegou um dia todo feliz para mim, rapaz, Deus falou comigo que eu tenho que retomar isso, que realmente eu fui chamado para pastoreio. E aquilo me emociona, porque você pensa, uau, assim, pessoas precisam ter novamente a oportunidade. Talvez você não tenha que dizer assim, ei, volte a sonhar. Você tem que colocar elas em ambientes, né? Como aconteceu que, tipo, te reativa de novo, sabe? E hoje ele é um maravilhoso, um ministro maravilhoso, um líder, né, que está crescendo, né? Está liderando uma igreja, sabe? Tem pessoas com ele, né? Aquela igreja, graças, né, ao trabalho dele, da equipe dele, tem continuado a existir, tem feito um trabalho excelente lá, né? E eu creio que vai avançar muito mais. Então, nós precisamos acreditar nessas pessoas, né? Então, essa deu certo, né? Teve outras também que a gente tentou todo tipo de abordagem, sabe? Mas, por algum motivo, assim, elas entenderam a liderança, e um dos piores problemas que as pessoas têm que deseja até o ministério, e outras que desejavam o ministério, quis investir nelas para o ministério, só que elas não se adequavam, né? Eu costumo dizer que liderança é como um funil, mas não é um funil, tipo, começando... vamos dizer assim, começando, tipo, muitas vezes começa do lado oposto, você tem que apertar muito, né? Apertar muito, porque, tipo, tem coisas que não passam para o ministério, para o nível de integridade, comprometimento. Sim. Então, de repente, eu tinha que dar uma repreensão ou fazer um conserto na área financeira. Sim. Eu tinha que exigir dele um comportamento mais de fidelidade na pontualidade, né? Tem que chegar nos horários certos. Olha, eu preciso de você tal data para fazer isso. Quando dizia, não, tal, fazer corpo mole, isso está errado, tal. Então, eu vou contar com outra pessoa, vou deixar você um tempo. Então, esse tipo de tratamento, a pessoa desejava passar, né? Mas desejava passar, entrar, tipo, naquele lugar largo, né? E as pessoas não querem se adaptar. Então, são pessoas assim que geralmente não dá certo. Aí você tenta, e elas não se adequam, e acaba você desistindo, né, delas. Porque, a menos que elas se arrependam, mudem, né? Você não tem como tocar com elas. Sim, eu gostei dessa questão do funil, só para ver se eu entendi. Você mencionou que é um funil invertido, é isso? Ao contrário, porque começa fazendo ajustes, alinhamentos, e aí depois a pessoa que ela vai passando por isso, agora ela vai expandindo, porque ela vai crescendo ali, vai tendo mais liberdade, né? Você vai tendo mais confiança, né? Então, são critérios, né? Paulo fala para Timóteo, né? Se alguém deseja episcopado, se coisa deseja, é necessário, pois. É isso, necessário, pois, 2 pontos. Aí ele começa a dizer, né? Seja marido de uma só mulher, que tenha, né, a sua casa em ordem, que os seus filhos, né, sejam obedientes, né? Eles não deem mau testemunho, nem na igreja local, nem na comunidade. Ele começa a criar que não seja dada ao vinho, né?
o bebarrão, né? Enfim. Então ele começa a mostrar vários critérios que possivelmente qualquer pessoa, né, desavisada que queira entrar no ministério pode achar que entra de qualquer forma. Ele diz, não, você tem que tratar várias coisas e depois desse período de tratamento você vai ter uma liberdade maior. Não liberdade de errar, mas você, tipo assim, não vão te exigir tanto mais porque você já vai ter um condicionamento, né? É diferente. Você quando chega na academia, né, o esforço que você tem no início, né? Tipo, hoje eu levanto, um exemplo, né, 2 quilos, né, com o braço, tal, fazer, né, sei lá, supino, não sei o nome enfim, vai lá, consegue. Mas daqui a 10 dias, né, vai ser muito mais fácil. Então, tipo, geralmente, sim, é difícil no início, né, e depois você vai sentindo-se aliviado. Mas tem essa exigência para se entrar, né, na liderança como um todo, né. Sim, eu gostei desse exemplo. Eu vou pegá-lo de você também e vou utilizar por aí. Posso? Vou ter que pagar direitos autorais? Não. Royalties todas as vezes que eu utilizar. Cara, mas que legal isso, né? Você teria um exemplo que deu errado ou muito errado? Rapaz, tem uma, assim... São casos bem complexos e específicos, sabe? Eu não gosto de citar tanto assim especificamente, né? Okay. Apesar de que 20 anos, né, são assim, parece ser muito, mas às vezes não. A referência, mas tem gente que realmente deu errado mesmo, sabe? A gente se esforçou demais, investiu demais nelas e por algum motivo elas deram errado. Assim, sim. A gente tentou, né? E até avançar um pouco, né? E eu acho que a liderança, Thiago, o problema também é tipo, rapaz, assim, eu acho maravilhoso você como líder, né? Uau, o Thiago é um pastor, o Thiago é um empreendedor, né? Thiago dá palestra, o Thiago é fera, né? Sabe, faz bem o que faz, né? O meu sonho é ser igual a ele. Mas cada lugar, rapaz, vai exigir de você um nível de integridade muito grande, sabe? Um nível de comprometimento. A sua influência aumentar faz com que você ache que pode fazer coisas que não deveriam, né? Então, eu tenho um líder que, exemplo, quando a influência dele aumentou um pouco mais, tanto ministerial quanto em recursos, ele prosperou e tudo mais, rapaz, ele arrumou muito problema, sabe? Assim, tipo, usou a influência para pedir dinheiro, empréstimos e tudo mais. Que nunca foi uma conduta de vocês, né? Isso. Ele não teve essa referência de vocês, não teve, né? Então, assim, ele tinha influência, né? Ele construiu a influência, mas ele não acompanhou com a integridade, né? Às vezes a gente tem integridade em níveis mais baixos, mas à medida que a gente se emancipa, né? Aumenta, cresce, aumenta a influência, a gente é tentado, sabe? E acaba que você é tentado. Todos nós seremos tentados, né? Então, tipo, uma coisa é ver Flávio nessa posição, outra coisa é ver Flávio em uma posição mais elevada. Como é que Flávio vai se comportar? Será que ele vai relaxar? Será que ele vai, né, como ministro, orar menos, estudar menos, né, ser menos aplicado? Vai usar essa influência para ser mais relaxado ou manipular alguém? Então tem que ser proporcional. Esse crescimento tem que ir junto com a sua integridade. Muito obrigado por dar esses exemplos. Eu sei que são desafios, né? Mas é legal porque vai deixando para a gente mais claro até o que a gente não deve fazer, sim, né? Atuando numa liderança. Assim, qual que é um dos desafios que... eu tenho alguns treinamentos e muitas das vezes a gente levanta lideranças e vai treinar lideranças, né? E aí a gente tem uma das maiores afirmações liderar é muito difícil... porque tem que lidar com as pessoas e eu não quero. Eu não nasci para liderar. Eu tive um líder que eu não gostei, que não é legal, e aí eu acho que esse negócio de liderança não é para mim. E aí a gente acaba ficando com esses exemplos que não são bons e a gente tem muita gente que desiste no meio do caminho. Né? A gente tem aqueles que desistem porque, cara, é um esforço muito grande, né? Então agora a gente precisa... Eu vou dar um exemplo prático aqui, né? Então eu não li, agora eu preciso passar a ler, né? Eu não consumia tal conteúdo, agora eu preciso começar a consumir tal conteúdo. Eu não agia de certa forma, agora eu preciso agir. Até alguém derrubou alguma coisa, não foi eu que derrubei, mas eu vou ter que ir lá e vou ter que fazer para me dar um exemplo. Então tem pessoas que elas desistem no meio do caminho, porque elas assim, não, isso aqui é muito pesado, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui não é para mim, né? Isso não é o meu papel. Tem outras pessoas que... Eu quero dar um exemplo do que eu pensava que era liderança. Mas antes, tu tá sentindo esse cheiro de café? Não, que cheiro de café maravilhoso. Gente, por favor, eu vou aceitar esse café.
Também. Café, né? Com esse bolo de milho. É outro nível, Rapaz, agradecer o Muito obrigado aí, viu? nosso Mr. Felipe, obrigado pela gentileza, né? Muito obrigado. Então, olha só, fica à vontade. Fala, Flávio, tem um bolinho aqui. Eu vou contar para você o que eu achava que era liderança para mim. Você fica à vontade para tomar o café, comer um bolinho da Cakes, RL Cakes. O que eu achava sobre liderança? Eu achava que me tornar líder, quando eu me tornasse líder, eu estaria deitado naquelas cadeiras maravilhosas. De um lado teria alguém me servindo com uma bandeja cheia de uvas e bebidas e isso e aquilo, e do outro lado ia ter alguém me abanando, né? Dizendo, ó líder, ó mestre. Tanto que a primeira experiência que eu tive como líder foi para ser um fiscal de caixa. Aí a minha gestora naquela época ela disse assim, ó, se você deixar subir para sua cabeça, você vai voltar pro pacote. Meu Deus. A pergunta que eu faço é, quanto tempo eu fiquei naquele... um mês. Meu Deus. Um mês e eu voltei pro pacote. Foi uma das melhores experiências que eu pude ter naquela época. Porque eu entendi que aquilo que eu imaginava ser liderança não era liderança. Sim. Então, de uma forma mais prática, né? Agora, para a gente ir começando, né? Partindo para o nosso final. Uhum. Que tipo na sua percepção, que tipo de características um líder ele precisa ter, né? O que um líder ele precisa fazer? Ele precisa estar atento? O que um líder ele realmente precisa colocar aos seus olhos? Tem muitas características que você poderia assim dizer assim, rapaz, isso é muito importante, né? Agora eu separei aqui 3 delas, né? E a primeira, assim, eu acho muito importante, a gente vê pouco, né? Que é vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade. O líder precisa muito ser vulnerável, né? Se você não é vulnerável, você falha como líder e passa a não ser líder muitas vezes. Como eu falei, esse super líder, esse líder distante, né? Essa pessoa que não caminha entre os mortais, isso é errado. Isso não quer dizer que tipo, você vai estar todo o tempo, né? O líder tem atribuições, muitas vezes fica impossível, né? De se encontrar o tempo todo com as pessoas, mas sabe, ser vulnerável no sentido de as pessoas perceberem que você é humano, né? Que você erra, né? Assumir seus erros, né? Pedir desculpas, né? Sim. A convivência no dia a dia, Thiago, muitas vezes você vai, né? E eu digo às pessoas que eu lidero, né? Eu digo, rapaz, ó, você vai conviver comigo, né? E você vai ver que eu não sou perfeito, né? Você pode admirar o Flávio de distante, mas você vai se decepcionar com algumas coisas no meu dia a dia. Você né? fala isso para as pessoas? Falo isso para as pessoas. Você que eu lidero, né? Tu Sim. lembra disso, né? Sim. Então assim, não deixe isso impedir o que a gente está fazendo junto, né? Sim. É claro que não são questões de tipo sérias de caráter, né? Desvios de conduta que reprovaria a minha função, Sim. mas defeitos de personalidade, limitações, né? Que ainda estão sendo desenvolvidas. Eu lembro, Thiago, desculpa, eu dou tanto exemplo, né? Mas, rapaz, eles são muito importantes, marcam assim a sua história e mostram assim como é claro esse princípio. Eu lembro que a gente teve uma enchente na cidade de Petrópolis, acho que foi no ano de 2011, foi 2010. Foi uma das piores que teve, morreu, mas na região serrana morreu mais de 300 pessoas. Isso os dados, né, oficiais do governo, mas a gente sabe que 900 pessoas, perdão, mas foram muitas mais pessoas, né, na região serrana toda, no ano de 2010 ou foi 2011. E eu lembro que aquela é uma região que chove muito, né? Chove muito, Só que essa chuva foi tipo um mês antes, uma coisa assim, deu uma chuva forte. Antes desse ano, foi nesse ano, mas foi uma chuva forte que tipo assim, foi antes dessa chuva aí, né? Tá. E na nossa igreja, a gente estava trabalhando nesse dia, tinha acabado de inaugurar a igreja, tal, o prédio novo, tal, estava trabalhando. E a gente tinha uma igreja aqui em frente, né? Assim, do outro lado, um pouquinho distante, mas assim, tinha uma igreja que era outro ministério, enfim. Aí deu enchente, rapaz, que a gente tava preso dentro da igreja. Só que tinha uma rampinha que a água deu meio metro, deu quase 1 metro no nosso portão. Mas como tinha rampa até acessar a igreja, não chegou a entrar dentro da nossa igreja. Só que a igreja, essa outra igreja, a água invadiu, né? A água invadiu e deu, eu acho que mais de meio metro, quase 1 metro dentro dela, né? Então,
estragou o som, né? Estragou vários materiais, né? Imagina, o muro caiu, né? Entrou barro que tipo dava 30 centímetros de barro lá. Nossa. Aí a gente foi arrumar a nossa igreja depois desse grande temporal. A gente tava lá, né, tirando barro, tal, trabalhando, né, da entrada, o portão ficou travado, muita coisa lá ruim na frente da igreja. Só que eu parei com o TS, né? Eu tava com o TS, a gente tava na obra mesmo, a igreja começando, pequena, a gente tinha que trabalhar junto também, tava lá. E a gente percebeu que a igreja da frente tava muito ruim. E eu disse, TS, a gente não pode ficar aqui vendo eles lá, eles estão com um problema mais sério, a gente vai ajudar eles lá. Então a gente abandonou, né, o trabalho que a gente estava fazendo lá e a gente queria ajudar vocês aí e tal, nós somos líderes da igreja e tal. Uau. E eu lembro que quando chegamos lá, a gente começou a trabalhar, né, eles meio desconfiados e peguei a pá, arrancando barro e testa para lá e para cá, e tinha uma turma e o líder, né, daquela igreja, né, eu estou usando o exemplo de igreja, sim, mas sim, não estou falando especificamente no nicho. Acontece isso em empresa, em todo lugar, né? Tem pessoas que estão crescendo em todos os lugares. Eu lembro que o líder daquela turma chegou lá e ele desceu do carro, estava arrumado, né? Tipo, e não tinha jeito quem ia trabalhar. E ele olhou assim desconfiado. Eu lembro que ele cochichou com a pessoa num canto de parede, olhou lá dentro, saiu, entrou no carro dele e foi embora. E daqui a pouco alguém chegou e disse, olha, obrigado, vocês não precisam mais trabalhar aqui não precisam fazer nada não, obrigado, viu? Meio que praticamente nos expulsou, a gente voltou, não, vamos fazer o nosso. Mas o que eu vejo é que muitas vezes as pessoas vivem uma realidade muito longe dos seus liderados, né? E quando alguém, né, faz essa conexão e elas percebem assim, como alguém, né, num nível hierárquico maior desceu para esse patamar, isso vai me descobrir, né? Então é melhor, manda embora, isso aí pode trazer problema, pode influenciar, pode sei lá o que pensou, enfim. Mas eu creio que a gente precisa estar no meio do povo, o líder tem que estar junto, o líder tem que não ter medo de ser vulnerável, né? De mostrar defeitos, as pessoas vão descobrir de uma forma ou de outra, mas vai ser lindo e maravilhoso quando elas perceberem que você teve a coragem de conviver com elas e ainda assim, né, muitas vezes demonstrar uma falha sua, né, uma deficiência sua, mas dentro da convivência. Então as pessoas vão te amar mais, vão te respeitar mais, vão acreditar mais em você, pela sua forma de ser, né, disponível e vulnerável, né? Uau! Aí outra coisa também... O exemplo ficou muito claro, eu gostei muito desse exemplo. Outra coisa também seria o comprometimento com seus liderados no sentido de construir eles, né? Sim. Isso é muito importante, né? De você qualificar, né? De você investir neles, de você abençoar a vida deles mesmos, sabe? Assim, no sentido de ferramentá-los, né? Criar oportunidades, né? Eu acho que é muito importante também, né? Você olhar para os liderados proporcionalmente ao desejo de alcançar a visão, sabe? Assim, investir neles mesmo, assim, para eles terem a sensação assim, valeu a pena ter feito a jornada com essa pessoa, né? Enquanto eu estive lá, eu cresci muito, ela me deu oportunidades, ela investiu em mim, até fisicamente mesmo, né? Em recursos, enfim. Seria muito importante também. E, por fim, né, aquilo que é ser visionário, né? Eu acho que essa característica tem que ter, né? Se você, como você falou no início, como é que eu vou seguir um líder que não está indo para canto nenhum, né? E as pessoas vão saber, sabe? Depois de passa um mês, 2, 3, depois de 6 meses as pessoas vão entender que elas estão dando volta, né? Em círculo, né? E elas vão entender que não está chegando em canto nenhum. Então elas vão começar a buscar novas referências, né? Elas têm fome de destino, né? Fome de proposta, fome de serem desafiadas a chegar em algum lugar. Então, se não houver visão, o povo perece. A Bíblia diz que por falta de visão o povo perece. Esse perecer é mesmo ficar desanimado, deixar de gastar suas energias, né? Ficarem prostrados mesmo, porque elas não têm um alvo definido, né? Claro. Então, se o líder não tiver visão, não existe liderança também. Uau! Eu gosto dos exemplos porque os exemplos eles nos trazem mais para perto da realidade, né? E quando a gente fala de exemplo, a gente tem uma pergunta para você. Qual foi o maior líder que já existiu na face de toda a Terra? Rapaz, Jesus, né? Não tem como ser outro, né? Jesus é um líder excepcional mesmo, né? Jesus foi o maior líder da história, né? Tanto que ele dividiu, né, a história da humanidade, né? Nós estamos 2023, né, depois de Cristo, né? Então ele dividiu, né? Se criou um calendário depois de Cristo. Não existe, né, tipo, eu sei que alguns países, alguns lugares contam diferente, mas Jesus foi excepcional, né? E as características de Jesus são impressionantes, né? Como ele amava o povo, sofria com ele, né?
ele antes de ressuscitar Jairo, ele sabia que tinha poder, mas ele sofreu como amigo, né? Uau. Ele chorou, né? Ele Assim, chorou. ele poderia não ter chorado. O choro dele não é tipo assim, tipo, eu não vou conseguir, né? Ah, Marta foi muito dura comigo aqui, me reclamou porque eu não estava aqui, né? Ele chorou pelo amigo antes de ressuscitar. Ele tinha um poder para ressuscitar, né? Mas ele não estava coberto de arrogância, ele estava coberto de amor mesmo, sabe? Do sentimento de luto pelo amigo, e depois ele ressuscita. Eu vejo Jesus assim como ele se esvaziou do seu poder, né? Essa coisa que a gente falou, né? Tipo líder, né? Andando no meio dos outros, né? A Bíblia diz que ele se esvaziou do seu poder para andar no nosso meio, né? Ele se tornou gente como a gente, né? Ele abriu mão de atributos como um poder, onisciência, né? Onipresença, né? Atributos mesmo, né? Que era de Deus, né? Para facilitar, né? E ter um convívio com o homem, se identificar com o homem. Então acabou que ele pegou pessoas simples, né? Você vê que quando ele foi treinar os 12, né? Ele treinou muito mais que 12, mas para ser seus apóstolos, ele pegou pescador, né? Olha só, ele pega cobrador de imposto, né? Aí você vê assim, não, tem uma galera que quer treinar a gente, né? Tipo assim, não, eu tenho que chamar os top para estar junto comigo. Você foi criado por Deus para construir pessoas, né? Para pegar quem não tem e transformar a vida dela, né? Para pegar pessoas que são desacreditadas, segregadas em algumas áreas e lapidá-las para dizer assim, e elas vão ser gratas a você, elas vão potencializar isso na vida delas para outros. Então, assim, eu acredito que Jesus fez isso muito bem, né? Fora morrer por nós, né? Pela humanidade, né? Pagar os nossos pecados, mas como líder na Terra, ele foi maravilhoso, né? Foi um líder excepcional. E é legal que os 12 que ele treinou, né? Treinou muito mais, mas os 12 que ele treinou continuam alcançando bilhões de pessoas. Sim. Até hoje, né? Para mim também ele é o maior líder que já existiu. E o que eu mais acho, o que eu acho sensacional é que ele deu toda a vida dele por nós, né? Mesmo sabendo, né, que muitas das vezes a gente ia falhar em algumas coisas, errar em algumas coisas, mas ele escolheu, né, como um líder, mostrando para nós esse caminho. E eu estou comentando isso porque, pensando também como um esposo, existe uma liderança que eu preciso exercer dentro da minha casa. A própria Bíblia diz que eu preciso amar minha esposa. Sim. Então, se eu penso em Jesus como a maior referência, eu preciso entender que nas áreas da minha vida, seja no meu casamento ou em várias áreas da minha vida, eu também preciso me doar, eu também preciso me entregar, e tá muito ligado ao que você falou desde o início. Jesus, ele tem a consciência de quem Deus era. Aí Jesus, ele se autoliderava. Pensa comigo, com 12 anos de idade, ele já estava lá no meio e ele já tinha propriedade muitas das vezes para discutir com aquele pessoal, mas ele sabia o tempo dele, cara. Sim. Olha que sensacional isso. E aí passam-se mais 18 anos para ele iniciar o ministério, segue o batismo, segue as questões, para ele poder fazer em 3 anos e meio, né, que foi o tempo que ele ficou aqui, treinar 12 que alcançou bilhões. Então, quando a gente olha para isso, né, pegando tudo isso que você nos disse aqui, e para mim isso está sendo muito excelente, porque quando eu pego tudo isso, eu entendo que cada nível de liderança, talvez que eu entrar, eu preciso me doar mais. Sim. Faz sentido isso? Com certeza. Não adianta você, Thiago, ganhar o mundo e perder sua casa, né? Então, a gente tá né, pode solucionar, né? Sim. Aí tá falando para pessoas que têm desejo ou empreendem, né? Sim. Para outras pessoas que desejam liderança, outras que talvez só estejam assistindo mesmo, né? Porque gostam de podcast, enfim. Mas sabe, o maior fracasso da vida é você vencer, né? Na área profissional, em qualquer outra área, né? E fracassar na família, né? Uau. Eu acredito que eu penso e eu oro, né, a Deus, né? Para que, tipo, a minha maior missão hoje na Terra, né? É não perder os meus filhos, né? Se eu for primeiro que minha esposa, ela não se sinta aliviada, né? Se chegar o dia da minha partida e ela não tenha, tipo, ela não tenha pesar, ela sinta alívio, né? E é possível isso, sim, é possível, né? Você deixar alívio ao invés de saudade, né? Então, eu amo meu pai. Hoje nós cuidamos dele, ele tá doente, mas já está com 87 anos, então doenças que não são sim, já da idade, né? Sim. Enfim.
Mas assim, quando meu pai era mais jovem, né, e eu era criança, eu lembro que quando nosso ambiente era muito bom dentro de casa com a minha mãe, sabe? Uhum. Com os irmãos e tudo mais, assim, eu era uma criança bem arteira, como diz, né? Você Assim, era bem, arteiro? né? Não Era tem jeito demais. não. Nossa, não faz ideia. 10 anos fui transformando alguma coisa, bati a cabeça em algum lugar e eu mudei. Mas era quase que eu fui expulso da escola. Mas rapaz, tu faz ideia, assim, mas quando meu pai entrava, Thiago, dentro de casa, o ambiente ficava pesado, cara. Assim, a gente tinha medo, assim, a gente ficava oprimido, assim, era terrível. A gente ficava opresso, aquela opressão tomava conta da gente, a gente ficava quieto, com medo, escondido, sabe? Ele entrava, parece que ele trazia toda a frustração da vida dele e jogava em cima da gente. Então eu comecei a pensar, rapaz, eu preciso que os meus filhos tenham expectativa de quando eu chegar em casa, né? Uau! Que eles tenham saudade de mim, né? Que quando eu estiver em casa eles celebrem, né? Nem sempre eu consigo isso, né? Às vezes eu tipo erro a mão, né? E tipo a esposa diz: meu filho, vai dar uma volta, pelo amor de Deus, né? Não aguento você aqui hoje. Mas assim, na história como um todo, sabe, assim, a gente tem que celebrar. Eu acredito que tipo você pode ser bom demais, sabe, assim. Rapaz, eu vou dizer, eu vejo pessoas bilionárias, milionárias e agora, né? Com essa questão do coach, né? E eu sei que são ferramentas preciosas, o conhecimento é legítimo, mas tem muita gente que viaja nisso, mas que eles não são referência para mim, porque tipo eles não têm família, eles não, tipo assim, perdem a família, né? Tipo assim, destrói muita coisa, né, no processo até o topo. E isso não é referência para ninguém, né? Não importa se é ministro, se é coach, se é um profissional, né? Então, assim, a coisa mais preciosa que você tem é liderar mesmo, sabe? Assim, na vida toda e as pessoas apreciarem e baterem palma quando chegar no fim, sabe? Você tem que saber, né, o desafio da liderança para todos nós, que ainda vamos passar por isso, né? Alçar o voo bem, né? E pousar, né? Suave, né? No final da sua vida, de modo que não cause transtornos, né? E as pessoas dizem, uau, celebre, sabe assim? Aqui na terra passou um homem de Deus extraordinário, que foi Tiago, né? Ele fez coisas excepcionais, nós nos sentimos agraciados de tê-lo conhecido. Então isso vale a pena, né? Dinheiro nada compra, né? Tipo posição hierárquica, nada paga isso, sabe? O prazer de você ter abençoado, impactado a vida das pessoas. Uau! Olha só, então se você está pensando o que eu estou pensando agora, eu preciso deixar saudade em vez de alívio. Nossa, e isso foi sensacional, né? Porque às vezes a gente pode passar na vida das pessoas e causar isso mesmo. As pessoas falam assim, nossa, graças a Deus que foi, né? Graças a Deus. Então faça uma avaliação. O que é que você tem deixado, né, na sua vida? Isso serve para nós mesmos, porque às vezes eu tenho a sensação que tem gente que para si mesmo, em vez de ser um alívio, né, quer se livrar de si mesmo, né? Assim, eu não aguento mais conviver comigo mesmo. Eu preciso deixar. Então, pelo amor de Deus. Eu acho que isso está muito ligado com o propósito. Se autoconhecer, saber quem é, né? Que sensacional. Eu queria te pedir para deixar uma mensagem final para quem está nos ouvindo, né? Sobre essa questão da liderança mesmo, né? O que tem no seu coração, né? Esse assunto que nós entramos por último agora sobre a família, né? Sobre o cuidado com a nossa casa e tudo mais, e também é um assunto que para mim ele é muito importante, porque se eu preciso abortar um processo que ele precisa acontecer para mim alcançar algo, então eu estou invertendo as coisas, né? Eu estou errando a mão, eu estou errando, e lá na frente isso vai fazer falta, né? Lá na frente não vai fazer sentido. Uma das coisas que no final da vida de Steve Jobs é alguém que quando a gente fala de legado, né? Alguém que de tecnologia, alguém que deixou pra gente algo extraordinário. Mas perto de morrer, né? Estava vendo a biografia dele, ele disse, tipo, se eu soubesse, né, que seria só isso, eu teria feito muito mais coisas. Eu teria me dedicado muito mais a outras coisas, né? Então, cara, não vale a pena, né? Não vale a pena perder a família, não vale a pena perder a vida, né? Não vale a pena a quantidade de pessoas que a gente encontra que
não tira um tempo para agradecer pelo ar que tem para respirar, para ser grato por momentos. Olha que momento maravilhoso que a gente está tendo aqui. Você que está nos ouvindo, olha que momento maravilhoso que você está tendo de ouvir. Talvez você nunca ouviu algo dessa forma, ou talvez você já ouviu, mas ainda... Essa é uma oportunidade sensacional para uma mudança mesmo, né? Quando a gente fala de empreender, a gente não está falando só de negócios. Mas o que a gente vai fazer? A gente precisa empreender esforço, força, né? A própria liderança, a própria autoliderança é o empreender. Eu preciso empreender um esforço que, se eu não empreender, ninguém faz por mim, né? Então, queria mesmo que você deixasse uma mensagem final, né? Fechasse aí, por gentileza. Maravilha. Bom demais ter estado aqui nesse tempo, né? Estar com vocês aqui. Foi bom demais, assim. Agradecer a oportunidade, né? E dizer para você que está nos assistindo, né? Que você é tão precioso, né? O ser humano é extraordinário, né? Deus criou o ser humano extraordinário. Aí você, talvez as referências que a gente tem muitas vezes sobre quem nós somos, né? O que nós podemos fazer é a partir da nossa família, da história, dos fracassos, né? E geralmente é assim mesmo. A nossa mente vai tentar nos empurrar para aquilo que está nivelado com a gente. E Deus deseja mesmo que você saia do nivelamento, né, que você está e olhe para coisas que estão mais altas, né? E quando nós olhamos para as coisas que estão mais altas, nós não somos tentados a ter inveja, a achar justificativa porque as pessoas estão lá. Mas, sabe, isso é só uma indisposição em nós mesmos de correr a carreira, de se levantar, sabe, de sacudir a poeira, de saber, uau, eu vim de Deus, né? Eu vim dele, eu sou extensão do próprio Deus aqui na Terra. Ele teve um projeto, teve uma ideia, né? E essa ideia sou eu, né? A melhor ideia. A Bíblia fala que Deus criou a Terra, né? E tudo que nela há, e colocou o homem como coroa da criação. Você é tipo assim, esse lugar foi criado para você governar, dominar e reinar. Não é um governo, uma imposição sobre pessoas, mas é a liderança mais pura que a gente pode fazer, né? É viver tão bem, né? É ser tão corajoso de viver o que Deus nos criou para viver, que as pessoas se sentem impulsionadas, encorajadas a partir da nossa própria experiência, né? E você vai abençoar outras pessoas a partir da sua própria história. Então, que você possa ter uma história de superação, de crescimento, que você rompa com qualquer depressão, tristeza, né? Com qualquer sensação de que você perdoa a expressão pau mandado, né? Tipo, eu nasci para ser jogado de um lado para o outro. Você pode, você é e você tem Deus. Deus colocou as propriedades do sucesso dentro de você e que você possa avançar e vencer na sua vida. Uau! Muito obrigado, muito obrigado. Quero dizer para você que você é uma referência para mim, né? Eu tenho sido um prazer estar caminhando junto com você, ser mentoreado por você, supervisionado por você. Tenho aprendido muito. Tanto o que não fazer também quanto o que fazer, e eu sei que você só consegue me apoiar tudo isso porque tudo que você falou aqui é verdade, tudo que você falou aqui você já vivenciou e você já foi mais profundo em Deus. Então quero agradecer mesmo por tudo isso. E para você que nos acompanhou, eu quero te agradecer também, dizer que nós teremos muito mais episódios à frente, tem muita coisa para a gente tratar aqui e falar. E se você tem nos acompanhado desde o início, desde o primeiro episódio, eu tenho certeza que coisas já foram mudando em você, pensamentos já foram mudando aí. E eu creio que você vai viver o melhor de Deus para a sua vida. Ok? Então, até o próximo episódio e tchau!